Olá, estudante. Meu nome é Fernanda. Eu vou trabalhar com vocês o tema de prestação de contas de recursos do Tesouro do Estado. Entretanto, antes de iniciarmos, nos debruçarmos no assunto, vamos tratar um pouco sobre o suprimento institucional, que é um tipo de recurso que mais comumente as escolas recebem. Bom, não tem como começar a falar de suprimento institucional e não trazer para vocês a base legal. Ou seja, eu vou apresentar aqui algumas legislações que é bastante importante vocês terem em mente. A primeira legislação é a Lei 7.741, de 23 de outubro de 1978. É ela que institui o Código de Administração e Finanças do Estado de Pernambuco, né? Logo em seguida, tem a Lei Complementar 208, de 31 de agosto de 2012. Ela altera a Lei 7.741, normatizando o regime de suprimento institucional e outros assuntos. O Decreto 38.935, por sua vez, ele regulamenta os procedimentos de análise e arquivamento dos processos de prestação de contas. Já o Decreto 39.473, ele regulamenta a utilização do suprimento de fundos institucional. É bastante importante que vocês tenham essa legislação sempre próxima de vocês, para qualquer dúvida, vocês tirarem. O Decreto 40.823, ele altera o Decreto 38.935, tá? Em relação aos prazos de prestação de contas. A Lei Complementar 287, ela altera também a Lei 7.741, dentre outros temas, destaca a responsabilidade do ordenador de despesas. Então, assim, não é que vocês tenham que ter toda essa legislação decorada. Vocês precisam tê-las próximo de vocês, sempre que você precisar tratar de algum assunto pertinente a suprimento institucional. E aí, o que é suprimento institucional, tá? De forma muito didática, eu trago para vocês que suprimento institucional, ela é a transferência de numerário da unidade gestora, no caso, a Secretaria de Educação, um exemplo, para a unidade administrativa. Um grande exemplo é a escola, né? Então, o que acontece? Essa transferência, né, se dá o nome de suprimento institucional, tá? A Secretaria de Educação repassa o suprimento institucional e a unidade administrativa, escola, ela executa o suprimento institucional. E aí, como é que se dá essa execução? Essa execução ela é através dos ordenadores de despesa. Então, a escola recebe o recurso e ela vai precisar, de acordo com a finalidade daquele recurso, fazer sua execução. Então, ela pode comprar material de consumo, tá? Ela pode contratar serviço de pessoa física, ela também pode contratar serviço de pessoa jurídica, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. No que tange a material de consumo, um exemplo bastante assim, claro, é a questão do material de expediente que a escola precisa estar sempre comprando. A contratação de serviço de pessoa física, a pintura, ou seja, todo ano a escola ela é pintada e aí para isso é contratada uma pessoa para fazer. E a contratação de serviço de pessoa jurídica, eu trouxe como exemplo a contratação de empresas de material de serviço gráfico, né? Então, lógico que existem outros serviços, existem outros tipos de material de consumo. A execução da despesa ela tem que sempre obedecer à finalidade, né? Mas os tipos de execução mais comuns são esses. Bom, a gente precisa ter alguns cuidados, né, prévios ao pagamento. E aí, quem tem que ter esse cuidado prévio é o ordenador de despesas, são as pessoas que executam o recurso. Então, eu trouxe alguns cuidados que vocês precisam ter em mente antes de executar o pagamento da despesa que vocês vão contratar, ok? Vamos lá. Aqui eu trago, antes de executar a despesa, é importante ficar atento a alguns detalhes que ajudará bastante na composição da prestação de contas. Ou seja, cuidar da execução, ela necessariamente está atrelada a cuidar da prestação de contas, tá? Então, um exemplo de cuidado. O valor indicado das notas fiscais e documentos equivalentes ou recibos equivalentes corresponde ao contratado. Gestor, aluno, estudante, você precisa saber se você contratou um serviço por um valor, aquele valor tem que estar constando ou na nota fiscal, no caso de contratação de serviço terceira de pessoa jurídica, ou no recibo, se foi pessoa física. Então, o valor tem que ser igual, não pode estar diferente.
A data está de acordo com a data de entrega do material ou da prestação de serviço, ou seja, você não pode ter uma data divergente. Então, é muito importante se atentar à data. A nota fiscal apresentada como comprovação da despesa está com data da validade aceitável. É bastante importante verificar isso. Lá no rodapé da nota tem a validade daquele cupom, daquela nota, daquele talão de nota. Então, é importante que vocês também verifiquem isso. Foram entregues pelo contratado as primeiras vias das notas fiscais e documentos equivalentes ou recibos, é preciso ter a primeira via da nota, tá certo? Outro cuidado: as notas fiscais e documentos equivalentes e recibos apresentam rasuras, nesse caso, não aceitá-los como comprovação das despesas. Então, assim, se tiver rasura, se tiver algum erro, não aceitem a nota fiscal ou o documento equivalente. As notas fiscais e recibos apresentam a atesta do recebimento do material ou prestação do serviço e a anotação de que a respectiva despesa foi paga. É importante se atentar para isso também. Na contratação de pessoa física, o recibo está datado, assinado com a discriminação do serviço executado, com a declaração do pagamento realizado e dos descontos na fonte, e se o credor está devidamente identificado, ou seja, se lá consta o RG e CPF, vocês precisam também se atentar para isso. Eu coloquei aqui como importante que, no caso de cupons fiscais, é importante que seja tirada a cópia, né, dos mesmos, porque com o tempo eles apagam. Bom, agora que a gente trouxe um pouco sobre suplemento institucional, é importante agora a gente se debruçar no tema central, que é prestação de contas, ou seja, como vocês vão executar essa prestação de contas desse recurso recebido.